A regra é clara, é isso aí. Deixa eu te perguntar algo que eu tenho bastante curiosidade. IRB. Não só sobre a ação, mas você tá no conselho. Tô no comitê. No comitê de auditoria. Isso. Como funciona isso? Isso acho que para a maioria das pessoas é algo muito diferente. Como que funciona isso? Tem reuniões? Aí você vai e tem... Como que funciona esse trabalho? Legal. Como é que você vai ajudar a IRB a sair dessa rascada? A pergunta seguinte era essa. IRB tem salvação? Que responsabilidade, né? Mas vamos lá, né? Da onde surgiu essa ideia de eu representar meu pai em algumas empresas? Então, primeiro da necessidade que ele tinha de... ele tinha essa vontade de ter uma representação nessas empresas em que ele tinha ali uma posição acima de 5%, por exemplo, que já era bastante representativa. E aí, quando eu cheguei para ser um pouquinho mais ativa na gestão do portfólio, enfim, eu falei, legal, vou assumir esse chapéu. Ele me passou esse papel também, essa confiança. Comecei em 2016, Conselho Fiscal da Unipar. Conselho Fiscal é uma boa escola, né? É um negócio muito técnico e que eu já fazia esse trabalho. Então, como analista, é isso, eu escrutinizava o balanço, eu ia nas empresas, conversava com as pessoas, com os colaboradores. Então, boa parte do trabalho de um conselheiro, principalmente conselheiro fiscal, é se ater ali aos documentos e fiscalizar o que a administração está fazendo. Então, ele não é um órgão administrativo, ele é diretamente ligado aos acionistas. Ele é elegido pela Assembleia Geral e você responde aos acionistas e fala, olha, essas contas estão tudo ok pela legislação para você aprovar. Então, é mais ou menos esse o papel do conselheiro fiscal. E aí, foi evoluindo, depois eu entrei no Conselho de Administração da Eternit, que foi, acho que, a maior escola para mim. Eu digo isso com muito orgulho, porque é uma empresa que entrou em recuperação judicial, uma empresa com 80 anos de história, e que é muito legal ver, assim, a paixão com que os colaboradores trabalham ali, sabe? Vestem realmente a camisa da empresa. Então, foi uma excelente experiência para mim estar no conselho de administração de uma empresa que tinha uma tradição, de repente se viu ali com as suas receitas comprometidas, porque teve que mudar de matéria-prima, né? Então, o amianto foi banido definitivamente. Hoje Foi por causa do amianto. Isso. Hoje, o amianto ele é estritamente exportação, né? Não fica nada em território nacional. E 100% das telhas são de fibra de PP, que nós mesmos produzimos. Tá? Então, toda mudança de processo produtivo, ela é muito traumática para uma empresa fabril. Você tem toda uma curva de aprendizagem, né? Não é simplesmente, usa essa matéria-prima, agora usa outra. Não. Para você fazer a telha, né? Isso que é importante você conhecer o que a empresa faz, né? Para você fazer a telha, é meio que uma receita de bolo ali em que você tem que juntar o cimento, junto com alguns outros componentes, água, tarará, você faz uma maçaroca ali, a receitinha do bolo e vai fazendo a telha, né? Não é tão simples assim. Se você tira o amianto e coloca outro componente, tem uma série de reações químicas com cimento e em pedra no meio do caminho. Então, assim, você tem vários desafios ao longo do caminho que isso demanda tempo. A gente não tinha tempo. A gente estava em recuperação judicial. E, assim, foi uma tempestade perfeita. Ao mesmo tempo em que, no Brasil a gente estava começando a se recuperar ali 2017, 2018, de uma forte recessão que atingiu em cheio o setor de construção civil, né? Então, cara, foi uma tempestade perfeita e foi um grande aprendizado para mim. Eu digo que a Eternit foi uma escola e que foram 20 anos em 5, assim. Então, eu me deparei com situações em que, eu tive que decidir pela primeira vez em demitir uma pessoa. Puta, é muito difícil. Você tá no conselho de administração, você lida com quantas famílias ali, quantos empregos diretos e indiretos. Então, é uma responsabilidade gigantesca. Ao passo que, ao mesmo tempo, eu estava crescendo na internet. Então, como você manter a sua autoridade na internet, falar sobre as ações, sobre as coisas com transparência, mas, ao mesmo tempo, cumprindo todas as regras de compliance. Então, esse também foi um desafio que eu tive que aprender a como lidar com isso, né? Com a cobrança das redes sociais, em que as pessoas... você tá no conselho e agora vai subir, vai cair... Não, olha, tem regras muito claras, os períodos em que eu posso falar, o que eu posso falar, o cuidado em que eu preciso... uma frase tirada fora de contexto, as ações caem, ou as ações sobem, ou um acionista pode se sentir prejudicado. Então, assim, é uma seara muito sensível.
né? E aí, você tem o meu pai um pouquinho inveja nas coisas, e você fala, pô, isso aqui é uma porcaria, pô, isso aqui é muito bom. E aí, eu não posso impedi-lo de dar a sua opinião, mas eu, como conselheira, eu preciso ter essa postura centrada. Tomar muito cuidado com as coisas que eu falo. E, cara, isso precisa ter essa seriedade, né? Porque, de novo, você mexe ali com muitas coisas importantes e que mexe com o mercado, mexe com empregos, enfim. E aí vieram algumas outras oportunidades de empresas em que meu pai não me elegia sozinho, então nós tivemos que compor com outros acionistas e que eu presto conta a outros grandes fundos, GIC, BlackRock. Então, na Klabin hoje, como conselheira fiscal, presto conta a esses outros grandes fundos. Tô na S Brasil, tô no Santander. Então, Que hora você dorme? Sábado, domingo a gente... Ela falou um monte de empresa. Assim. Exato. Então, eu acabei indo por esse caminho, né? Representar meu pai nessas empresas, estritamente nas empresas em que nós somos acionistas. E isso é muito importante, né? Porque existem algumas pessoas que optam pela carreira de conselheiro, mas não têm ações. Então, são conselheiros profissionais. Então, eu sou uma conselheira profissional independente, mas eu tenho ações. Então, obviamente, você acaba entrando ali determinadas vezes numa situação que você pode se colocar num conflito de interesse. Então, é muito importante. Por que eu fiz esse disclaimer antes, né? Obviamente, toda vez que você entra em casos polêmicos como esse do IRB, tem muita gente machucada, né? E que uma coisa que você fala, puta, o cara, né, às vezes leva muito a sério. Então, sempre tem que ser muito delicado. Então, o IRB foi um case que a gente começou a prestar atenção no ano passado apenas. Né? A gente não olhava para o papel, porque a gente julgava que, apesar de estar num setor muito bom, os múltiplos não faziam muito sentido. Mas também a gente não se debruçou do negócio a ponto de, tem alguma coisa errada. Sei lá, cara, tá caro. O que a gente julgou, tá caro, não vou olhar nesse momento, enfim. E aí as coisas começaram a aparecer, e de fato foi comprovado, houveram muitos episódios de fraude. Então, executivos que, em prol de receber o bônus lá na frente, poxa, depois inventaram que o Warren Buffett era investidor. Nossa, essa foi incrível. Cara, umas coisas assim bizarras que eu não me recordo, assim, do tempo que eu trabalho em mercado de ter assistido um negócio desse. Tipo, você teve até as empresas X e tal, mas, pô, o cara inventar, soltar uma lista fake, porra, na era da informação, em que, obviamente, ele seria descoberto mais cedo ou mais tarde. Então, foi um negócio extremamente bizarro. Extremamente bizarro. E aí, a gente começou, obviamente, o mercado inteiro. Até como conselheira, você olha e fala, o que eu posso aprender disso aqui para ver se não tem alguma coisa acontecendo na minha empresa também, né? O que eu posso aprender dessa situação? E a gente começou a mergulhar na empresa, conhecer a história do IRB, conversar com pessoas que já passaram por lá. Então, qualquer decisão de investimento, ela não é tomada do dia para a noite. Pode demorar meses até você fazer o primeiro investimento. Ou até você começa a comprar algumas coisas pontuais e demora um tempo até você ter uma posição mais robusta em que você diga, pô, vou entrar de cabeça num negócio aqui. Então, a gente começou a se aprofundar desde essa época. No passado, a gente tomou a decisão. Pô, vamos começar a entrar nisso aqui, aos pouquinhos, para ver onde é que a gente está pisando, conhecer as pessoas. E hoje a gente chegou num momento em que o cara vê que tem o Barço comprando as ações, ele se interessa em chegar em você, em explicar o case. Então, hoje, obviamente, a gente tem abertura nas empresas a esse tipo de discutir os assuntos que podem ser discutidos, obviamente.